Nono passo. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. Bom senso, um cuidadoso sentido de escolha do momento, coragem e prudência, eis as qualidades que precisamos ter quando damos o nono passo. Após haver elaborado a relação das pessoas às quais prejudicamos, refletido bem sobre cada caso específico e procurado nos imbuir do propósito correto para agir, veremos que o reparo dos danos causados divide em várias classes aqueles aos quais nos devemos dirigir. Haverá os que deverão ter preferências, tão logo estejamos razoavelmente confiantes em poder manter nossa sobriedade. Haverá aqueles aos quais poderemos fazer uma reparação apenas parcial, para que revelações completas não façam a eles e a outros mais danos do que reparos. Haverá outros casos em que a ação deverá ser adiada, e ainda outros em que, pela própria natureza da situação, jamais poderemos fazer um contato pessoal direto. A maioria de nós começa a fazer certos tipos de reparos a partir do dia em que nos tornamos membros de Alcoólicos Anônimos. Desde o momento em que dizemos às nossas famílias que verdadeiramente pretendemos tentar adotar o programa, o processo se inicia. Nesta área, raramente existirá o problema de escolher o momento ou ter cautela. Queremos entrar pela porta gritando as boas novas. Após voltar de nossa primeira reunião, ou talvez após haver terminado de ler o livro Alcoólicos Anônimos, geralmente queremos nos sentar com algum membro da família e admitir de uma vez os prejuízos que temos causado com nosso beber. Quase sempre queremos ir mais longe e admitir outros defeitos que fizeram com que fosse difícil viver conosco. Esse será um momento bem diferente e em grande contraste com aquelas manhãs de ressaca em que oscilamos entre insultar a nós mesmos e culpar a família e todos os outros pelos nossos infortúnios. Nesta primeira sessão, basta fazer uma admissão geral de nossos defeitos. Poderá ser pouco prudente, a esta altura, reviver episódios angustiantes. O bom senso sugerirá que devemos ir com calma. Embora possamos estar inteiramente dispostos a revelar o pior, precisamos nos lembrar que não podemos comprar a nossa paz de espírito à custa dos outros. O mesmo procedimento se aplicará no escritório ou na fábrica. Logo pensaremos em algumas pessoas que conhecem bem nossa maneira de beber e que foram as mais afetadas pela mesma. Porém, mesmo nestes casos, precisaremos usar de um pouco mais de discrição do que com nossa família. Talvez nada queiramos dizer por algumas semanas, ou até mais. Primeiro, desejaremos estar razoavelmente seguros de que estamos firmes no programa de AA. Então estaremos prontos para procurar estas pessoas, dizer-lhes o que é AA e o que estamos tentando fazer. Isso explicado, podemos admitir livremente os danos que causamos e pedir desculpas. Podemos pagar ou prometer pagar as obrigações financeiras ou outras que tivermos. A recepção generosa da maioria das pessoas perante tal sinceridade frequentemente nos assombrará. Até nossos mais severos e justificados críticos com frequência nos acolherão bem na primeira tentativa. Este ambiente de aprovação e elogios é capaz de ser tão estimulante que nos desequilibre, criando um apetite insaciável para mais experiências semelhantes. Ou, pelo contrário, poderemos nos inclinar na outra direção quando, em raros casos, enfrentamos uma recepção fria e cética. Isso poderá nos induzir à discussão ou a martelar nosso assunto com insistência, ou talvez poderá nos levar à tentação do desânimo e do pessimismo. Mas se tivermos nos preparado bem antes, tais reações não nos desviarão de nosso objetivo firme e constante. Após esta primeira tentativa de fazer reparações, poderemos desfrutar tamanha sensação de alívio que chegaremos a concluir que nossa tarefa está terminada. Haveremos de querer descansar sobre nossos louros. A tentação de evitar os encontros mais humilhantes e temidos que ainda restam será grande. Frequentemente, inventaremos desculpas plausíveis para evitar totalmente estas questões. Poderemos até procrastinar pura e simplesmente dizendo que ainda não chegou a hora, quando na realidade já deixamos de aproveitar muitas oportunidades boas para corrigir um erro grave. Não falemos em prudência enquanto praticamos a evasão. Tão logo passemos a ter confiança em nosso novo modo de vida e tenhamos começado a convencer os que nos rodeiam de que, pelo nosso comportamento e exemplo, de fato estamos nos modificando para melhor, poderemos, sem medo, falar com total franqueza com aqueles que foram seriamente afetados, mesmo aqueles que possam saber pouco ou nada a respeito do que lhes fizemos. A única exceção que faremos será nos casos em que as revelações possam causar dano maior. Estas conversações podem começar de maneira casual e natural. Porém, se nenhuma oportunidade se apresentar,
em algum momento havemos de querer reunir toda a nossa coragem, nos encaminhar diretamente para a pessoa indicada e espalhar nossas cartas na mesa. Não há necessidade de nos banharmos no remorso excessivo ante aqueles que temos prejudicado. Entretanto, reparações deveriam ser sempre francas e generosas. Só existe uma razão que poderia vir a modificar o nosso desejo de revelar por inteiro os danos causados. Ela surgirá na rara situação em que fazer uma revelação completa poderia prejudicar seriamente a pessoa objeto de nossa reparação, ou, igualmente importante, a outras pessoas. Não podemos, por exemplo, descarregar uma explicação pormenorizada de aventuras extramatrimoniais nos ombros de nosso desprevenido cônjuge. E mesmo naqueles casos em que tal assunto precise ser discutido, devemos tentar evitar que redunde em prejuízo para quem quer que seja. Não alivia a nossa carga quando imprudentemente tornamos mais pesadas as cruzes dos outros. Podem surgir muitas situações delicadas em outros setores da vida onde está envolvido este mesmo princípio. Suponhamos, por exemplo, que tenhamos gasto em bebida uma boa parte de dinheiro de nossa firma, seja tomando emprestado ou exagerando nossos gastos de viagem. Suponhamos que o fato continuará desconhecido se nada falarmos. Confessamos imediatamente nossas irregularidades perante a firma, na quase certeza de que isto os obrigará a nos demitir e a nos tornar praticamente não empregáveis. Seremos tão rigidamente corretos ao fazer nossos reparos que não nos importam as consequências para nossa família e nosso lar? Ou antes consultaremos aqueles que serão gravemente afetados? Submeteremos o assunto a nosso padrinho ou conselheiro espiritual, pedindo ardentemente a ajuda e orientação de Deus, mas resolvendo atuar de maneira certa quando ficar claro, custe o que custar? É claro que não existe uma resposta fácil que solucione todos os dilemas deste tipo, mas todos requerem, isto sim, a completa disposição de fazer todas as reparações de forma tão rápida e completa quanto permitirem as condições do momento. Acima de tudo, deveríamos tentar estar absolutamente seguros de que não estamos demorando por causa do medo, pois a disposição de aceitar todas as consequências de nossos atos passados e ao mesmo tempo de assumir a responsabilidade pelo bem-estar de outros, constitui o próprio espírito do 9º passo.